Num canto remoto do norte da Tanzânia, uma paisagem tão colossal que parece ridicularizar a própria ideia de um horizonte se desenrola até o infinito. O povo Maasai local, cujos ancestrais caminharam por esta terra por gerações, tem um nome para ela: Seringet, uma palavra que se traduz poeticamente para o lugar onde a terra se estende para sempre. Este é o Serengeti, um patrimônio mundial da Unesco de quase 5.792 milhas quadradas. Mas é muito mais do que um parque. É um mundo que opera em um relógio diferente, um reino primordial onde os antigos ciclos de vida e morte têm girado, profundamente inalterados, por mais de 1 milhão de anos. Este não é apenas um santuário para animais. É um dos últimos ecossistemas verdadeiramente intactos em nosso planeta. E sua sobrevivência depende de um segredo escondido logo abaixo do solo queimado pelo sol. O que concede a esta terra sua extraordinária vitalidade não é um mero acidente da natureza, mas uma poderosa confluência de forças geológicas e climáticas que se estendem no tempo profundo. A chave para a imensa produtividade do Serengeti, sua capacidade de suportar uma concentração tão impressionante de vida, é um presente do coração violento e vulcânico da Terra. Milênios de queda de cinzas, transportadas como poeira preciosa pelo vento do próximo Ngorongoro Crater e dos distantes e colossais picos de Meru e Kilimanjaro, têm enriquecido continuamente o solo. Esta riqueza mineral, combinada com um padrão de chuva único que se move das planícies áridas do sudeste para as colinas úmidas do noroeste, cultiva um dos ecossistemas de pastagem mais produtivos imagináveis. Aqui, uma comunidade diversificada de gramíneas floresce, do curto, doce e nutritivo Sporóbolos nas planícies do sul para a grama de aveia vermelha mais alta e áspera nas florestas do norte. Esta fertilidade geológica é o motor silencioso e invisível que impulsiona tudo, mas como a poeira vulcânica se traduz no estrondoso rugido de um leão? E se eu te dissesse que o segredo do poder de um leão não é seu músculo, mas isto? Isto não é apenas terra, é um superalimento. A cinza vulcânica torna a grama incrivelmente rica em minerais, criando o alimento mais nutritivo do continente. A energia que abastece 1 milhão de gnus e, por sua vez, o leão que os caça, começa bem aqui. É uma cadeia alimentar construída sobre uma fundação de poeira estelar. Este solo fértil é o primeiro elo, não dito, em uma cadeia alimentar de proporções épicas. Ele nutre o crescimento de gramas incrivelmente nutritivas, que, por sua vez, sustentam a maior reunião única de mamíferos com cascos na Terra. Um coletivo impressionante e inquieto de mais de 2 milhões de gnus, zebras e gazelas. Esta biomassa inigualável de herbívoros é a base que sustenta a maior concentração de grandes predadores no continente africano. Cada caçada, cada perseguição, cada confronto dramático entre um caçador furtivo e sua presa desesperada tem suas origens não em um flash de dente e garra, mas na antiga e silenciosa química da rocha vulcânica. A história do Serengeti é escrita no solo e vivida por seus milhões de habitantes. E tudo começa quando uma mudança dramática no céu desperta a terra adormecida. Por meses, o Serengeti esteve apertado no punho de uma estação seca rigorosa. Uma poeira fina e penetrante cobre cada superfície, e o sol implacável branqueou as gramas para um ouro frágil e esquelético. Manadas de elefantes cavam em leitos de rios secos em busca de água, enquanto girafas solitárias esticam seus pescoços elegantes para alcançar as últimas folhas restantes nas acácias. Mas então, uma mudança sutil começa. O ar se torna pesado, carregado com uma energia expectante e elétrica. No horizonte distante, nuvens de bigorna imponentes começam a se formar, suas bases escuras e machucadas um aviso severo contra o céu pálido. Esta é a promessa das chuvas curtas, chegando entre novembro e dezembro para desencadear uma transformação radical e deslumbrante.
Quando as primeiras gotas gordas finalmente caem, elas chiado na terra ressequida. A poeira que sufocou a paisagem é instantaneamente subjugada e o solo sedento bebe com uma ganância insaciável. Um mundo de ocre monocromático de repente está corando com um verde esmeralda fraco, depois vibrante. As grandes manadas, tendo suportado os meses secos nas pastagens mais confiáveis do norte, sentem essa mudança profundamente em seus ossos. Uma força irresistível e instintiva as puxa para o sul, uma peregrinação primal guiada por uma habilidade quase sobrenatural de sentir raios e ouvir o estrondo do trovão de mais de 31 milhas de distância. Elas estão seguindo a chuva, mas estão sendo atraídas para algo ainda mais profundo, o palco para o espetáculo mais avassalador da natureza. Atraídas por esta água que dá vida, as manadas colossais chegam às planícies do sul perto de Ndutu para encontrar seu santuário. A escolha deste local específico é uma obra-prima da estratégia evolutiva. Primeiro, o solo vulcânico aqui produz as gramas mais nutritivas do continente, excepcionalmente ricas em cálcio e fósforo, vitais para mães que amamentam e para o crescimento rápido e robusto de seus filhotes. Segundo, o vasto terreno aberto oferece uma vantagem crucial: visibilidade. Em uma paisagem onde predadores como leões e hienas dependem de furtividade e cobertura, estes espaços abertos tornam um ataque surpresa quase impossível. O que se segue é um dos eventos mais sincronizados e inspiradores do mundo natural. Dentro de uma janela incrivelmente estreita de apenas 2 a 3 semanas, uma explosão de nova vida irrompe pelas planícies. Mais de 500 mil bezerros de gnus nascem, uma média de 8 mil novas vidas entrando no mundo a cada dia. Esta é uma estratégia de sobrevivência através de números puros e avassaladores. Ao nascerem todos de uma vez, os bezerros sobrecarregam a capacidade de caça dos predadores residentes. Simplesmente há alvos demais para os leões, hienas e chitas os pegarem todos, garantindo que a grande maioria sobreviva aos seus primeiros dias mais vulneráveis. Um bezerro recém-nascido é um milagre do instinto. Escorregadio e instável, ele tenta se levantar minutos após seu nascimento. Sua mãe o lambe vigorosamente, estimulando sua circulação enquanto memoriza seu cheiro único. Um vínculo olfativo tão absoluto que ela rejeitará qualquer bezerro que não seja o seu. Em pernas magras e trêmulas, o bezerro se firma. Dentro de um dia, ele pode galopar com o ritmo da manada, uma habilidade que significa a diferença entre a vida e uma morte rápida e brutal. No entanto, esta abundância repentina e impressionante de vida não passa despercebida. E para os caçadores do Serengeti, ela sinaliza que o grande banquete finalmente começou. Para um bando de leões descansando na sombra salpicada de uma acácia espalhada, a estação de parição é um tempo de relativa abundância. Como os mais sociais de todos os grandes felinos, sua complexa estrutura familiar é a chave para sua dominância. Suas vidas são um ritmo de extremos. Eles podem passar até 20 horas por dia em um estado de profunda letargia, conservando cada grama de energia para a caçada. As leoas, uma irmandade de mães, filhas e tias, são as caçadoras primárias do bando. O súbito fluxo de bezerros de gnus vulneráveis lhes fornece presas fáceis, um bem-vindo alívio do trabalho perigoso de enfrentar um búfalo de 2 toneladas ou uma zebra adulta que chuta com força. À medida que o crepúsculo se espalha pelo céu, uma leoa líder se levanta. Com um sutil movimento de sua cauda e um olhar focado, ela sinaliza sua intenção. Elas se movem para fora, seus casacos fulvos se misturando perfeitamente com a grama alta. Abrindo-se em leque, elas coordenam um ataque para isolar um único bezerro de sua mãe. A corrida final é um borrão de músculo e velocidade, a eliminação feita com uma mordida precisa e sufocante. Uma vez que a presa está no chão, a estrita hierarquia do bando se afirma.
O macho dominante, um monarca magnífico de juba preta, cujo principal dever é defender seu território de rivais, avança para reivindicar a parte do leão. Seus rugidos não são apenas gabaritos de poder, mas cercas acústicas, avisando machos nômades que este território está ocupado. Ele se sacia primeiro, seguido pelas leoas e finalmente os filhotes, que lutam por restos, aprendendo as regras brutais de seu mundo. Você vê aquele macho magnífico, o rei? E se o verdadeiro poder neste bando estiver em outro lugar inteiramente? Ele é o símbolo, o defensor, mas o motor do bando é a irmandade. É o conhecimento coletivo das leoas, sua caça cooperativa e seu cuidado maternal compartilhado que ditam se esta dinastia prospera ou passa fome. Ele pode usar a coroa, mas elas comandam o reino. Mas enquanto os leões prosperam com o poder coletivo, esta estação de abundância apresenta uma realidade muito mais perigosa para um caçador solitário que deve criar seus filhotes na sombra desses reis. Para uma mãe chita, este período de aparente prosperidade é, paradoxalmente, um dos momentos mais traiçoeiros de sua vida. Todo o seu ser é a antítese do leão. Ela é uma criatura construída para velocidade explosiva, não para conflito. Sua estrutura esbelta e leve a torna terrivelmente vulnerável em uma paisagem patrulhada por bandos de leões e clãs formidáveis de hienas. Com uma nova ninhada de filhotes escondida em uma toca de grama alta, sua vida se torna um exercício interminável de ansiedade e vigilância. Forçada a caçar durante o dia para evitar seus competidores noturnos mais poderosos, ela usa montes de cupins como torres de vigia. Seus olhos aguçados escaneando o horizonte não apenas por presas, mas pelo perigo sempre presente. A maior ameaça para seus filhotes não é a fome, mas outros predadores. Os leões eliminarão os filhotes de chita sem hesitação para eliminar a competição futura. E a taxa de mortalidade de filhotes aqui é devastadoramente alta. Consequentemente, a mãe vive uma existência nômade e nervosa, movendo constantemente seus filhotes de um esconderijo secreto para outro, desesperada para não deixar um rastro de cheiro. Cada caçada é uma aposta de alto risco, uma corrida desesperada para garantir uma refeição para seus filhotes antes que ela seja descoberta. Para a mãe chita, a Estação Verde não é um banquete, mas um teste implacável de coragem, onde o futuro de sua linhagem está pendurado pelo mais frágil dos fios. À espreita, nas gramas longas e florestas sombreadas, está outro caçador, muitas vezes incompreendido, mas impiedosamente proficiente, a hiena pintada. Longe de ser apenas uma mera necrófaga, a hiena é o carnívoro grande mais bem-sucedido do Serengeti. Elas são organizadas em clãs grandes e complexos governados por uma hierarquia matriarcal estrita, com uma fêmea alfa formidável liderando todas elas. Seu famoso riso estrondoso é, na verdade, uma chamada de longa distância usada para reunir membros do clã para uma caçada ou para defender seu vasto território. Durante a estação de parição, as hienas estão em seu elemento. Caçando principalmente à noite, elas operam com coordenação arrepiante, testando as bordas das manadas de gnus em busca de qualquer sinal de fraqueza. Sua resistência é lendária. Elas são predadores de perseguição, capazes de correr atrás de suas presas por muitos quilômetros. Ao contrário dos felinos, que eliminam com uma mordida sufocante, as hienas sobrecarregam suas vítimas através de pura força e suas mandíbulas incrivelmente poderosas que podem esmagar ossos até virar pó. Sua taxa de sucesso muitas vezes excede a dos leões, levando a uma rivalidade antiga e amarga. As duas espécies estão presas em uma luta perpétua por recursos, frequentemente roubando vítimas uma da outra em confrontos violentos e caóticos. Um grande clã de hienas pode facilmente afastar um pequeno grupo de leoas de uma carcaça, um testemunho de seu poder e tenacidade. Entre este elenco de predadores incríveis, há um cuja estratégia se baseia em um nível de cooperação altruísta que é quase único no reino animal.
O cão selvagem africano, às vezes chamado de lobo pintado por sua pelagem caleidoscópica, é um fantasma fugaz das planícies. Criticamente ameaçados de extinção, sua presença no Serengeti é uma visão preciosa e rara. Eles vivem em matilhas unidas que funcionam como um único superorganismo, lideradas por um par alfa. Suas caçadas são maravilhas de trabalho em equipe e comunicação, usando chilreios semelhantes a pássaros para coordenar seus movimentos enquanto eles expulsam e perseguem gazelas. Seus corpos esbeltos são construídos para resistência, não apenas velocidade. Mas o que realmente os diferencia é o que acontece após uma caçada bem-sucedida. Os filhotes sempre podem comer primeiro, e membros da matilha feridos ou doentes são cuidados e alimentados por seus companheiros de matilha, um nível de altruísmo raramente visto entre carnívoros. Sua existência aqui é precária, ameaçada por doenças e competição de predadores maiores. No entanto, por esta breve e abundante estação, eles também encontram uma janela de oportunidade, uma chance preciosa de criar seus filhotes e continuar sua posse tênue sobre esta terra eterna e implacável. Então, o que torna esses lobos pintados tão diferentes de todos os outros caçadores aqui? É um paradoxo que os torna brilhantes, sobreviventes e incrivelmente frágeis. Seu altruísmo é quase absoluto. A matilha alimenta os filhotes primeiro. Eles cuidam de seus doentes. Mas essa mesma cola social, essa intimidade profunda, significa que uma única doença pode varrer uma matilha como fogo. Sua maior força é também sua maior vulnerabilidade. Enquanto as grandes manadas migratórias chamam a atenção do mundo, o Serengeti também abriga uma vasta gama de residentes permanentes, cada um possuindo sua própria estratégia inteligente para prosperar durante todo o ano. Salpicados por toda a floresta, elegantes manadas de impalas se movem com graça líquida. Esses antílopes são comedores versáteis, capazes de alternar entre pastar na grama fresca e se alimentar de folhas, uma vantagem adaptativa que lhes permite florescer quando a paisagem muda. Durante a estação de acasalamento, os bosques de acácias ecoam com os bufidos ásperos e repetitivos dos machos dominantes, enquanto eles defendem ferozmente seus territórios. Sua defesa primária contra as chitas e leopardos que assombram essas florestas é uma exibição espantosa de agilidade explosiva. Quando ameaçados, eles irrompem no ar em arcos altos e imprevisíveis, um balé caótico projetado para confundir completamente um predador em perseguição. Nas pastagens mais altas, você encontrará o topi, um antílope grande e bonito com um brilho roxo distinto em sua pelagem, como couro oleado. Os topis são criaturas altamente sociais e você frequentemente verá um indivíduo solitário em pé, como uma sentinela estoica, no topo de um monte de cupins imponente, sua posição elevada garantindo uma visão dominante dos arredores. Este comportamento os torna um indicador confiável de segurança e outros animais de pastagem, como javalis e zebras, frequentemente se confortam em sua presença calma. Como pastadores puros, a estação verde é a hora de construírem as reservas de gordura cruciais necessárias para suportar os meses de escassez que se avizinham. Mas mesmo eles são ofuscados pelo mais colossal de sua espécie, o elande gigante, um residente mais elusivo e poderoso. Esses gigantes tímidos vagam em pequenos rebanhos, seus magníficos chifres em espiral sendo uma defesa formidável. Ao contrário da maioria dos outros bovídeos, eles são saltadores prodigiosos, capazes de limpar sem esforço obstáculos com mais de 2 metros de altura, uma surpreendente façanha de graça para um animal tão maciço. Nem todos os residentes, no entanto, podem se dar ao luxo de se afastar tanto da força vital das planícies, especialmente quando a estação seca se aproxima. Perto dos cursos de água e pântanos que dão vida,
O pucu de casaco desgrenhado é uma visão comum. Como seu nome indica, ele está atrelado à água, que usa como um refúgio imediato de predadores. Uma secreção gordurosa e impermeável cobre sua pelagem grossa, dando-lhe um odor almiscarado distintivo que, segundo rumores, é desagradável para alguns caçadores, embora os leões e hienas do Serengeti os ataquem prontamente quando a oportunidade surge. Enquanto os herbívoros residentes prosperam, a Estação Verde desencadeia um boom populacional em todos os níveis do ecossistema, uma cacofonia de vida que sobe do solo para o céu. O ar vibra com os chamados dos pássaros. O abetarda de Cori, o pássaro voador mais pesado da África, caminha pelas planícies como um dinossauro emplumado, enquanto a seriema de pernas longas perambula pela grama, despachando cobras venenosas com poderosos carimbos de seus pés, semelhantes a golpes de karatê. Acima de tudo, um exército de insetos está trabalhando. Montes de cupins imponentes como catedrais de terra abrigam milhões de pequenos engenheiros que arejam o solo. No entanto, os mais vitais de todos são os besouros do esterco. Chegando aos milhares, eles descem sobre os excrementos frescos das grandes manadas, rolando incansavelmente e enterrando o esterco. Este ato aparentemente humilde é de importância monumental, reciclando nutrientes vitais de volta para a terra e garantindo que as planícies serão férteis quando as manadas retornarem. Mas esse retorno está longe, pois um impulso antigo e irresistível já está começando a agitar-se dentro da manada de 1 milhão de animais. Por volta de abril e maio, quando as chuvas longas finalmente cessam, uma inquietação palpável se instala sobre os gnus. As planícies do sul, que haviam sustentado uma explosão tão incrível de vida, começam a secar e as primeiras dores da sede acendem um instinto antigo. As manadas se unem em massas cada vez maiores, seu movimento se deslocando inexoravelmente para o noroeste. O ar, uma vez preenchido com o balido dos recém-nascidos, agora zumbem com os urros guturais e coachantes do gnu touro enquanto a época de cio começa. Eles estabelecem territórios temporários, defendendo-os com ferocidade intensa, e o som de chifres se chocando reverbera pela paisagem. Este surto de energia competitiva e hormonal cria um impulso coletivo, uma maré de vida crescendo e se formando, pronta para impulsionar mais de 1 milhão de animais para a etapa mais árdua de sua jornada. A estação da abundância terminou, e um grande teste de resistência está prestes a começar. A transformação da paisagem é nítida e absoluta. O exuberante tapete verde desvanece para tons de ocre e ouro polido. O ar se torna rarefeito, carregando o cheiro de poeira. Para os predadores, esta mudança traz uma vantagem mortal. A vegetação esparsa oferece camuflagem superior, tornando uma emboscada muito mais fácil. O mundo se tornou mais transparente, mais perigoso. Para as grandes manadas, isso marca o início de uma odisseia épica que abrangerá quase 621 milhas. O espetáculo é de uma escala que desafia a compreensão. Colunas de animais, às vezes se estendendo por impressionantes 25 milhas, marcham incansavelmente em frente. Um rio trovejante de vida composto por mais de 1.200.000 gnus e 300.000 zebras. Esta não é uma procissão ordenada. A migração é um fenômeno fluido, às vezes caótico, impulsionado por uma inteligência coletiva, uma busca desesperada e incessante por água e pastagem fresca. Neste caos, a relação simbiótica entre gnus e zebras é crítica. As zebras frequentemente lideram seus sistemas digestivos mais bem equipados para lidar com as gramas mais duras, efetivamente as cortando para expor os brotos mais curtos e nutritivos preferidos pelos gnus. Cada passo nesta longa marcha é uma aposta contra a sede e a exaustão. Mas os maiores perigos não são os elementos, mas os obstáculos formidáveis que se encontram diretamente em seu caminho.
Esta jornada implacável para o norte é pontuada por 2 testes de água impiedosos que eliminarão os fracos, os velhos e os azarados dos fortes. Primeiro é o rio Grumete, mas mais ao norte um desafio ainda maior os aguarda. O rio Mara. É mais largo, mais profundo e mais traiçoeiro, uma barreira final que eles devem atravessar para alcançar as pastagens que dão vida do Maasai Mara do Quênia. Nestas profundezas turvas espreita um dos predadores mais antigos do planeta, o crocodilo do Nilo. Estes répteis volumosos são mestres da emboscada, com machos excedendo 5 metros de comprimento. Seu metabolismo é tão lento que eles podem esperar um ano inteiro por este banquete. Suas mandíbulas, capazes de fechar com força incrível, são projetadas não para rasgar, mas para agarrar uma vítima em luta com uma pressão esmagadora e inescapável. Eles esperam com paciência reptiliana, seus corpos quase inteiramente submersos até o momento da verdade chegar. Todos veem a violência da travessia. Mas e se este caos anual for, na verdade, o segredo para a incrível longevidade de um crocodilo? Um réptil deste tamanho não pode se dar ao luxo de caçar todos os dias. Seu metabolismo é um fogo de queima lenta. Então, ele espera. Este único e massivo banquete, esta entrada de 250 000 de animais, é o que lhe permite sobreviver pelos outros 11 meses. É a energia de um ano inteiro, entregue bem na sua porta. A tensão nas margens do rio é uma coisa física. As manadas se reúnem por dias, uma massa nervosa e agitada, até que a pressão por trás ou o puro desespero de alguns indivíduos desencadeia a travessia. O momento em que eles se comprometem com a água é uma explosão de pânico. O rio se agita em um frenesi de membros agitados enquanto os crocodilos se lançam para frente com velocidade estonteante, arrastando suas presas para debaixo da superfície em um notório rolo da morte. O custo é extraordinariamente alto. 250 000 de gnus e 30 mil zebras perecerão durante a migração por predação, afogamento ou sendo pisoteados nas debandadas. No entanto, os crocodilos não são os únicos titãs do rio que eles devem enfrentar. O rio também é o lar de outro gigante cuja aparência plácida esconde uma natureza perigosamente agressiva: o hipopótamo. Durante o dia, eles se reúnem em grandes grupos, mas essas reuniões aparentemente tranquilas são governadas por uma hierarquia rígida. Touros dominantes são ferozmente territoriais, defendendo seu trecho de rio com uma agressividade incrível, usando suas enormes presas caninas como armas. Um hipopótamo assustado ou territorial pode adicionar outra camada de caos letal à jornada já perigosa, criando uma provação de água da qual muitos nunca sairão. Enquanto a grande migração troveja pela paisagem em um espetáculo de escala colossal, sua partida deixa para trás um mundo transformado. O verde vibrante desvanece para um ouro frágil e desbotado pelo sol, e um silêncio profundo se instala sobre as planícies, mas esta não é uma terra vazia. Para a miríade de espécies que não participam do êxodo em massa, a vida continua e a estação seca se torna o teste final de resiliência, inteligência e adaptação especializada. No coração permanente do Serengeti, ao longo do sinuoso vale do rio Seronera, um tipo diferente de drama se desenrola, um ditado não por movimento em massa, mas pelas artes mortais de furtividade e sobrevivência, começando com a aparição silenciosa conhecida como o Príncipe das Trevas. Este é o domínio do leopardo. Um caçador solitário e elusivo, ele é um verdadeiro mestre da camuflagem e do ocultamento. A vegetação seca e esparsa, que significa dificuldades para tantos, torna-se seu maior aliado. Sua magnífica pelagem manchada, um mosaico de rosetas e sombras, permite que ele se dissolva na luz salpicada sob uma árvore de espinhos ou na casca texturizada de uma acácia amarela, fazendo com que pareça que ele pode se materializar do nada. Sua técnica de caça é uma aula de paciência e poder explosivo. Por horas ele pode ficar imóvel, observando os movimentos de um bando de impalas ou de uma gazela de Thompson solitária.
Quando o momento é certo, ele começa uma perseguição com um cuidado tão meticuloso que suas patas, macias e almofadadas, não fazem som na terra ressequida. A corrida final é um borrão devastador de músculo e velocidade, um bote letal que acaba em um piscar de olhos. Após uma caçada bem-sucedida, ele realiza um feito que solidifica seu status lendário. Usando sua força incrível, quilo por quilo, ele é o mais poderoso dos grandes felinos. Ele içará uma carcaça, às vezes mais pesada que seu próprio corpo, para os galhos altos de uma quigélia, ou árvore salsicha. Isso não é uma exibição de orgulho. É uma estratégia de sobrevivência vital, uma maneira de garantir sua refeição duramente conquistada da competição implacável dos bandos de leões e clãs de hienas que, de outra forma, o roubariam de seu prêmio. Nestes mesmos bosques ribeirinhos, uma família de elefantes se move com um propósito calmo e sem pressa que parece desafiar a dureza da estação. O grupo é uma matriarca, uma unidade social complexa liderada pela fêmea mais velha e experiente. Ela é mais do que apenas uma líder. Ela é o repositório vivo da memória coletiva da manada, um banco de conhecimento vital, contendo as localizações precisas de fontes de água escondidas transmitidas por gerações, conhecimento que é a chave para sua sobrevivência durante o auge da seca. Sua inteligência é profunda, seus laços sociais incrivelmente complexos, evidentes na maneira como nutrem seus filhotes e choram seus mortos. Eles se comunicam por vastas distâncias usando estrondos de baixa frequência ou infrassom, vibrações que viajam pelo solo e são completamente inaudíveis para o ouvido humano. Durante a estação seca, eles se tornam engenheiros de ecossistemas benevolentes. Usando suas presas e pés poderosos, eles cavam nos leitos arenosos de rios efêmeros para acessar água subterrânea, criando poços que saciarão a sede de inúmeros outros animais, de babuínos e javalis a pássaros e insetos, muito depois que os gigantes gentis se moverem. Eles são os arquitetos da sobrevivência, suas ações, sustentando um mundo muito além de sua própria unidade familiar. Enquanto isso, nas vastas planícies salpicadas de acácias e cônicas, um pequeno grupo de girafas pasta com uma aura de desapego sereno. Sua altura extraordinária, uma maravilha da engenharia evolutiva, lhes concede acesso exclusivo a uma fonte de alimento muito além do alcance de quase todos os outros herbívoros. Eles se banqueteiam com as folhas de acácias, que são ferozmente protegidas por uma fortaleza de espinhos viciosos. Suas línguas longas e preenseis, resistentes e destras, são perfeitamente adaptadas para navegar nesta defesa espinhosa. Mas sua altura faz mais do que apenas fornecer comida. Ela as transforma nas sentinelas naturais da savana. Seu ponto de vista elevado lhes permite avistar o sutil tremeluzir da cauda de um leão na grama ou a aproximação furtiva de uma chita de uma grande distância. A postura de alerta máximo de uma girafa, seu corpo rígido, seu olhar fixo intensamente no horizonte, é um sinal claro e inequívoco de perigo que outras espécies mais vulneráveis, como zebras e gnus, aprenderam a interpretar e confiar. Os machos, conhecidos como touros, se engajam em uma forma única e violenta de combate chamada pescoçamento, usando suas cabeças e pescoços imensamente poderosos como clavas vivas para estabelecer dominância e direitos de acasalamento. Um chute das pernas poderosas de uma girafa pode esmagar o crânio de um leão, uma defesa formidável que mesmo o rei das feras é cauteloso em testar. No coração queimado pelo sol do Serengeti, onde a grande migração se moveu e um silêncio profundo se instala sobre as planícies, a vida persiste em uma forma mais concentrada e intensa. Aqui, entre a megafauna residente, a sobrevivência é um concurso de poder bruto e estratégia antiga. Um dos mais formidáveis e imponentes desses residentes é o búfalo do cabo. Enorme, poderoso e notoriamente imprevisível, eles são os titãs vestidos de preto da savana, frequentemente encontrados em manadas maciças que podem chegar a milhares, um mar escuro e em movimento de músculo e chifre contra a grama dourada. O ar ao redor deles é espesso com seu cheiro, uma mistura de terra e couro.
e o som de sua presença é um estrondo baixo e contínuo de grunhidos, o rasgar da grama e o baque percussivo de 1000 cascos pesados na terra ressequida. Como pastadores de volume, eles são motores vivos de consumo, exigindo vastas quantidades de forragem e permanecendo fortemente dependentes do acesso diário à água. Esta dependência restringe seu alcance durante a estação seca, concentrando-os perto dos poucos rios e poços de lama restantes, suas peles frequentemente endurecidas em uma camada protetora espessa de lama d'água. Sua defesa primária é sua força avassaladora em números, uma consciência coletiva forjada em face da ameaça constante. Quando ameaçado por um bando de leões, seu único predador natural significativo, um rebanho de búfalos executará uma notável estratégia defensiva nascida do instinto e da experiência. Eles formam uma frente formidável e impenetrável, uma parede viva de chifres afiados e corpos imensos de 2000 quilos. Os touros mais poderosos, seus chifres pesados fundidos em uma bossa sólida, semelhante a um capacete, enfrentam a ameaça de frente, seu olhar uma mistura de beligerância e cálculo frio. Eles são conhecidos por atacar em grupo os predadores, investindo cooperativamente com a força de uma locomotiva, às vezes ferindo e pisoteando leões que ousam atacá-los. Muitos leões foram fatalmente feridos por um chifre ou tiveram seus ossos esmagados por uma debandada vingativa. No entanto, apesar de toda a segurança da manada, há aqueles que andam sozinhos. Um touro velho, que já passou do seu auge e se separou da segurança do grupo, é considerado por muitos um dos animais mais perigosos da África. Sua agressão, não mais temperada pela dinâmica do rebanho, é alimentada pela experiência e solidão, e suas fúrias imprevisíveis são lendas. Sua reputação é bem merecida. Eles são uma fonte de alimento vital para os leões do Serengeti, mas cada caçada é uma aposta de alto risco e ameaça a vida para o bando, uma negociação brutal escrita em dente, garra e chifre. Escondido nos matagais densos e na vegetação emaranhada, onde o búfalo não ousa se aventurar, um gigante mais secreto e antigo faz sua casa. O rinoceronte negro é uma relíquia de uma era passada, um navegador solitário que parece ter saído de um sonho pré-histórico. Todo o seu ser é um anacronismo, um testemunho de um mundo que existia muito antes da savana assumir sua forma moderna. Ele se move com uma quietude surpreendente para seu tamanho, alimentando-se de uma dieta especializada de folhas, galhos e arbustos que ele arranca com um lábio superior, destreza e preêncio. Sua visão é notoriamente ruim, capaz de discernir pouco mais do que formas e sombras, uma deficiência mais do que compensada por um agudo sentido de audição e um excepcional sentido de olfato que pode detectar o cheiro de um humano no vento a centenas de metros de distância. Eles são, em grande parte, criaturas noturnas, preferindo descansar durante o calor escaldante do dia em um matagal isolado, emergindo ao anoitecer quando o mundo esfria. Uma mãe rinoceronte é ferozmente, quase obsessivamente protetora de seu filhote, que ficará com ela por anos. Apesar de sua construção volumosa e semelhante a um tanque, um rinoceronte negro pode investir com velocidade surpreendente, atingindo mais de 31 milhas por hora em uma explosão aterrorizante de poder explosivo, sua cabeça baixa e seu chifre apontado como um ariete. Sua existência aqui é uma história comovente de conservação e conflito. Tendo sido dizimado por décadas de caça implacável por seus chifres, que se acredita erroneamente que possuem propriedades medicinais em algumas culturas, eles estão criticamente ameaçados de extinção. O chifre, feito de nada mais do que queratina, a mesma substância das unhas humanas, tornou-se uma maldição que levou este animal magnífico à beira da extinção.
O Serengeti representa um de seus últimos verdadeiros redutos, um santuário onde guardas dedicados trabalham incansavelmente em uma batalha silenciosa e muitas vezes perigosa para protegê-los da constante ameaça da ganância humana. Estes guardas patrulham vastos territórios a pé, enfrentando caçadores armados e os perigos inerentes do mato, tudo em uma luta para evitar que esta magnífica criatura desapareça da terra para sempre. Neste mundo exposto, onde um animal que sobreviveu por milhões de anos é ameaçado pela ignorância moderna, a relação entre esses residentes e seus caçadores se torna uma negociação crua e implacável, governada por uma força invisível, mas poderosa. Mas o elenco de caçadores que patrulha este palco antigo é muito mais amplo e variado do que estes gigantes terrestres. Além dos atos principais de leão, leopardo e hiena, cujos dramas de poder e território dominam a narrativa das planícies, um mundo paralelo de predação se desenrola diariamente. Esta é uma guerra secreta e perpétua travada no céu, na grama longa e até mesmo debaixo da própria terra. Este é o domínio dos especialistas, os assassinos cujas adaptações evolutivas únicas lhes esculpiram um nicho específico neste mundo brutalmente competitivo. Seus métodos de caça nem sempre são sobre força bruta. Eles são sobre precisão, engenhosidade e, às vezes, sentidos que beiram o sobrenatural. Suas histórias, muitas vezes negligenciadas na sombra dos grandes felinos, não são menos dramáticas, e suas vidas são um testemunho da pura diversidade de estratégias de sobrevivência que o Serengeti suporta. Para realmente entender este ecossistema, é preciso olhar além do óbvio, apreciar a perseguição silenciosa do cerval, o duelo venenoso do pássaro secretário ou a inteligência coletiva da matilha de cães selvagens. Para encontrar o primeiro desses assassinos, no entanto, é preciso olhar não para a grama, onde o perigo é esperado, mas para o vazio azul infinito acima, uma vasta savana vertical, onde uma sombra silenciosa detém o poder da vida e da morte em seu controle. Bem acima da savana, circulando em asas largas e imóveis, essa sombra pertence a um verdadeiro titã do céu. Esta é a águia marcial, a maior e mais poderosa águia de toda a África. Com uma envergadura que pode exceder 2,5 metros, é um predador de topo do ar, um caçador emplumado de tal destreza formidável que pode incutir medo em animais muitas vezes o seu próprio peso. De seu ponto de vantagem, planando 0,62 milhas ou mais acima do solo, o mundo se desenrola abaixo como um mapa vivo. Sua visão, uma maravilha biológica, é estimada em ser até 8 vezes mais poderosa do que a de um humano. Mas como ela traduz esta visão incrível em uma eliminação bem-sucedida de uma altura tão impressionante? A resposta não está em uma perseguição, mas em um mergulho aterrorizante e calculado. Tendo fixado em seu alvo, ela dobra suas asas e entra em um voo controlado e silencioso, uma forma escura caindo dos céus em velocidade imensa. Os momentos finais de seu ataque são um espetáculo de precisão aerodinâmica e poder bruto. Pouco antes do impacto, ela balança seus pés amarelo brilhantes e fortemente talões para a frente, os 4 talões pretos em cada pé, espalhados como ganchos de agarre. Estas são suas armas primárias. O talão traseiro, ou hallux, é particularmente longo e afiado, capaz de perfurar carne e osso. O golpe é executado com uma força tão concussiva que pode eliminar sua presa imediatamente, quebrando a coluna de um jovem impala ou esmagando o crânio de uma galinha d'Angola em um instante. A pura gama de suas presas é um testemunho de seu poder, de lagartos monitores e mangustos a pequenos babuínos e até mesmo os filhotes de espécies de antílopes menores. Seu prêmio é ganho, mas agora, vulnerável no chão, uma nova e talvez mais perigosa batalha está prestes a começar. A águia deve trabalhar rapidamente, usando seu bico poderoso e engancho para rasgar sua refeição, sempre escaneando o horizonte para a aproximação 2 leões ou hienas com os quais ela agora deve competir.
Seu ninho, uma plataforma colossal de gravetos construída no alto de um baobá, é uma fortaleza dinástica da qual ela cria um único e precioso pintinho. Mas em um mundo com uma mortalidade infantil tão alta, que esperança tem este único herdeiro de atingir a idade adulta e um dia governar os céus por si mesmo? Enquanto a águia domina este assalto vertical, outro caçador aperfeiçoou um método de ataque completamente diferente e muito mais estranho no chão, uma dança bizarra que termina em um golpe letal de ariete. Marchando pelas pastagens com um andar aristocrático está um dos caçadores mais peculiares do Serengeti, a seriema. Uma ave de rapina terrestre enorme, parece uma fusão bizarra de uma águia e um grou, mas esta aparência estranha esconde uma técnica de eliminação altamente especializada. Qual é o segredo por trás de sua anatomia peculiar? Suas pernas longas e esguias concedem-lhe uma perspectiva elevada sobre a grama alta, enquanto seu bico afiado e engancho é puro raptor. Sua característica mais marcante é a crista de longas penas pretas que se formam na parte de trás de sua cabeça, que se dizem assemelhar-se aos secretários legais do século XIX que enfiavam canetas em suas perucas. Mas não há nada de clerical sobre seu propósito aqui. Esta ave é uma mestre comedora de cobras. Ela enfrenta os répteis mais mortais da África, criaturas que podem eliminar um búfalo. Como pode uma ave, armada apenas com seus pés, possivelmente esperar vencer um duelo tão perigoso? Quando ela localiza uma cobra, seu passeio tranquilo se torna uma tensa e calculada dança da morte. A ave usa suas grandes asas como um escudo e uma distração, abrindo-as para confundir a cobra, enquanto suas grossas escamas nas pernas oferecem um grau de proteção. Sua técnica de eliminação é uma maravilha da biomecânica, desferindo uma série de pisadas incrivelmente rápidas e poderosas voltadas para a cabeça e a coluna da cobra. Cada pisada pode imprimir uma força mais de 5 vezes o próprio peso corporal da ave. Um despacho brutal, semelhante a um golpe de karatê que pulveriza as vértebras da cobra. Uma vez que sua vítima está morta, a seriema frequentemente a joga no ar várias vezes antes de engoli-la inteira. Eles formam laços monogâmicos e duradouros, seus enormes ninhos uma característica comum da paisagem, a casa de uma patrulha de chão régia e mortal. E ainda a seriema pode ter dominado a arte de eliminar cobras, mas há outra criatura nas planícies que não apenas as elimina, ela as come no almoço, tratando seu veneno letal como pouco mais do que um leve inconveniente. Em uma terra de gigantes, talvez o caçador mais temido de todos, quilo por quilo, seja uma criatura de tamanho modesto, mas lendária ferocidade, o ratel. Sua reputação de agressão destemida é tão profunda que se tornou material de lenda da savana, mas esta reputação é realmente merecida? Ou há mais nesta criatura do que simples força bruta? Todo o ser do ratel é projetado para o conflito. Ele possui uma pele grossa e emborrachada tão solta que, se pego nas mandíbulas de um leão, pode se torcer dentro de sua própria pele e atacar violentamente o rosto de seu agressor. Esta pele também pode resistir a picadas de abelha, espinhos de porco-espinho e até mesmo as mordidas de cobras venenosas. É um caçador oportunista e implacável, capaz de escavar a toca de um roedor com velocidade impressionante. Sua habilidade mais famosa, no entanto, é sua capacidade de caçar e eliminar víboras bufantes e cobras. Parece ter um alto grau de imunidade ao seu veneno e, mesmo se mordido, frequentemente fica em um estado temporário, semelhante a um coma, por algumas horas antes de se recuperar e terminar sua refeição. Mas isso o deixa totalmente indefeso. O que o protege de ser comido por outros predadores durante estes momentos vulneráveis? A resposta parece ser apenas sua temível reputação. Sua outra característica lendária é sua parceria com o pássaro guia de mel, que supostamente guia o ratel para uma colmeia selvagem.
O ratel então abre a colmeia para se banquetear com as larvas e o mel, deixando as sobras para a ave. Mas é uma aliança genuína, ou uma dessas criaturas está manipulando a outra em um jogo inteligente de sobrevivência. Esta criatura de confiança suprema e vontade indomável incorpora o espírito cru e indomável do Serengeti. Enquanto o ratel confia nesta pura força de vontade, o próximo par de caçadores depende de algo muito mais refinado, sentidos tão agudos que beiram o sobrenatural. Abaixo da atenção dos grandes bandos, outra caça felina mais sutil está em andamento constante. O mais elegante desses especialistas é o serval, um felino que parece ser feito inteiramente de pernas e orelhas, um design estranho e delicado para um predador. Que vantagem incrível essas proporções bizarras proporcionam no mar interminável de grama? Seu corpo esguio é empoleirado sobre as pernas mais longas de qualquer felino em relação ao seu tamanho, permitindo-lhe ver sobre a vegetação. Suas características mais notáveis, no entanto, são suas orelhas enormes, semelhantes a antenas parabólicas, que podem girar independentemente, agindo como um sistema de localização acústica hipersensível. O serval caça mais pelo som do que pela visão, ouvindo com intensa concentração o mais fraco ruído de um rato. Uma vez que ele localiza sua presa, ele executa um bote alto e arqueado, lançando-se no ar e aterrissando com suas patas dianteiras, atordoando sua vítima com uma precisão incrível. Seu primo, o caracal, é um caçador mais poderoso das florestas mais secas. Sua identidade é inconfundível graças aos longos tufos de pelo preto nas pontas de suas orelhas. Por gerações, seu propósito tem sido debatido, um segredo que o caracal guarda para si mesmo. O verdadeiro gênio do caracal reside em sua surpreendente capacidade acrobática. Suas poderosas pernas traseiras podem lançá-lo a mais de 3 metros para cima no ar a partir de uma parada, uma habilidade que lhe permite caçar em uma dimensão que outros felinos só podem sonhar: o próprio ar. Um caracal irá espantar um bando de galinhas da Angola e, com uma exibição de agilidade inacreditável, saltar para o meio delas, derrubando vários pássaros do céu. No entanto, nem todos os caçadores bem-sucedidos do Serengeti dependem de graça felina ou bote letal. Alguns prosperam através de uma combinação de lealdade familiar, engenhosidade social e uma dieta que o surpreenderia. A família dos canídeos no Serengeti é representada por mais do que apenas o cão selvagem. O mais charmoso deles é o raposa orelhuda. É um caçador, mas seus dentes não são para rasgar carne. É uma raposa, mas sua presa principal não é um coelho ou um pássaro. O que então esta criatura enigmática caça com suas enormes orelhas semelhantes a radares? A resposta são os insetos. A raposa orelhuda é principalmente um insetívoro. Sua dieta consiste em cupins, besouros do esterco e suas larvas. Ele caça vagando lentamente, sua cabeça curvada, suas enormes orelhas escaneando o chão como um detector sônico. Uma vez que ele localiza uma fonte de alimento, ele cava furiosamente, pegando insetos com mordidas rápidas. Eles são criaturas gentis e altamente sociais cuja existência está ligada às grandes manadas de herbívoros, pois o esterco e o solo perturbado deixado no rastro da migração criam um paraíso para os insetos dos quais eles dependem. Um residente muito mais conspícuo é o chacal de dorso preto. É frequentemente descartado como um mero necrófago, um ladrão à margem da verdadeira caçada. Mas esta é uma subestimação profunda de um animal cuja inteligência lhe permite lutar muito acima de seu peso. Qual é o segredo para o sucesso oculto do chacal? É o oportunista final, e ele prospera através da cooperação. Os chacais formam fortes laços de casal monogâmicos e duradouros, e esta parceria é a chave para o seu sucesso na caça. Um par de chacais caçará cooperativamente com inteligência notável. Um pode distrair uma mãe gazela, enquanto o outro embosca seu filhote escondido. Seus chamados de latidos são um dos sons mais característicos da noite africana. A voz de um animal que prova que no Serengeti, o sucesso pode ser definido tanto pela astúcia e lealdade familiar quanto pela força bruta. Mas o que acontece quando o caçador não é uma única mente inteligente, nem uma família leal,
mas um monstro irracional de 1 milhão de cabeças que flui como um rio e consome tudo em seu caminho? E se o predador não for um animal, mas um ecossistema inteiro mobilizado para a guerra? Esta é a realidade do caçador mais aterrorizante e menos compreendido do Serengeti, a formiga correição, conhecida localmente como Siafu. Testemunhar sua passagem é ver as leis da savana de combate individual e estratégia individual se dissolverem em uma maré horripilante de fome coletiva e imparável. É um exército de milhões, mas não tem general. Tem um apetite único e voraz, mas não tem um cérebro central. Como pode tal criatura possivelmente existir, muito menos caçar com tal eficiência aterrorizante? A resposta reside no conceito de superorganismo. Uma colônia de formigas correição, que pode chegar a 20 milhões de indivíduos, não é uma sociedade. É um único ser descentralizado. Elas não têm um ninho permanente, nenhuma fortaleza central para retornar. Em vez disso, a própria colônia é o ninho. À noite, elas formam um acampamento vivo. Uma bola contorcida e pulsante de corpos interconectados com a rainha e sua preciosa ninhada protegidas no fundo do núcleo. Mas, quando o sol aquece a terra, esta estrutura viva se dissolve e a caça começa. O superorganismo acorda e um arrepio cai sobre a paisagem circundante que não tem nada a ver com a temperatura. Pequenas criaturas se agitam, insetos voam e roedores saem de suas tocas, todos fugindo de um inimigo que eles podem cheirar e ouvir muito antes de o verem. A investida começa como uma única e grossa coluna, uma faixa escura e brilhante de matéria viva fluindo através da vegetação rasteira. Ela se move com um som de farfalhar e estalo, o barulho de milhões de pequenos pés e mandíbulas que clicam. Esta coluna central pode ter mais de 20 metros de largura e se estender por mais de 100 metros, um fluxo implacável de operárias ladeado por sua escolta aterrorizante. Estes são os soldados, uma casta especializada de formigas muito maiores que as operárias, equipadas com mandíbulas enormes e semelhantes a foices. Elas marcham nos flancos e na frente, antenas tremendo, formando um perímetro vivo para o grupo de ataque principal, suas mandíbulas escancaradas e prontas para a batalha. Sua aderência é tão poderosa que na medicina tradicional Maasai, elas são usadas como suturas naturais feitas para morder através de uma ferida antes que seus corpos sejam arrancados, deixando a cabeça no lugar como um ponto. Mas qual é o seu verdadeiro propósito nesta investida? Elas não são apenas guardas, elas são a cavalaria pesada, as tropas de choque cujo papel é imobilizar e desmembrar qualquer presa grande demais para as operárias menores lidarem. Para qualquer coisa pega no caminho do enxame principal, não há escapatória. As formigas não criam estratégias ou selecionam seus alvos, elas simplesmente consomem. O enxame se espalha, um tapete em movimento de morte que inunda cada fenda, toca e folha de grama. Milípedes, besouros, escorpiões e aranhas são os primeiros a ir, sobrecarregados em um instante. Mas a ambição da colônia é muito maior. Elas invadem os ninhos de aves que nidificam no chão, consumindo os pintinhos indefesos. Elas se derramam nas tocas de lagartos e roedores adormecidos. Mesmo animais maiores não estão seguros. Uma piton, letárgica após uma grande refeição, ou uma gazela recém-nascida, fraca demais para fugir, pode ser superada. Mas como milhões de pequenos insetos eliminam uma criatura milhares de vezes o seu tamanho? Elas atacam seus pontos mais macios, os olhos, a boca, o nariz, e injetam um veneno potente. Mas é o número puro e sufocante de mordidas, o assalto esmagador e unificado do coletivo, que derruba o gigante. Os soldados então se movem, suas mandíbulas poderosas cortando a pele e os tendões, desmantelando a carcaça para que as operárias possam levar as peças de volta ao acampamento em constante movimento. Elas são uma força de destruição primal, deixando um caminho aparentemente estéril em seu rastro. No entanto, como o incêndio florestal, seu papel neste ecossistema é mais complexo do que parece. À medida que elas varrem uma área, elas realizam um ato vital, embora brutal, de saneamento.
Elas limpam o chão da floresta de tudo, limpando parasitas como carrapatos, expulsando pragas e removendo carcaças que de outra forma poderiam espalhar doenças. Elas são um botão de reset para a vegetação rasteira, uma força aterrorizante, mas essencial de renovação. Observá-las é ser lembrado que no Serengeti, as regras de sobrevivência são infinitamente diversas. Há espaço para o leopardo solitário e paciente em sua árvore, para a família cooperativa de chacais nas planícies e até para esta, uma consciência cega e descentralizada que caça não com visão ou astúcia, mas com a certeza inabalável e matemática de números avassaladores. Esta força é muitas vezes chamada de ecologia do medo, uma avaliação constante e matizada do risco que molda a própria paisagem. A sobrevivência se torna um jogo de cálculos infinitesimais, onde o sucesso é medido não apenas em velocidade ou força, mas em estratégia sofisticada. Observamos uma cena que parece enganosamente pacífica. Uma manada mista de zebras e gnus pasta com uma aparência de calma, a apenas algumas centenas de metros de um bando de leões adormecidos na sombra. Isso não é ignorância, é um cálculo preciso e vital de energia. Correr em uma debandada de pânico a cada visão de um predador seria um desperdício catastrófico de energia preciosa. Então, eles mantêm uma trégua frágil, mas a atmosfera pode se estilhaçar em um instante. Começa com uma mudança sutil, uma ondulação de músculo ao longo do flanco de uma leoa enquanto ela se levanta. Instantaneamente a paz se dissolve. Uma onda de tensão se espalha pela manada. 1000 cabeças estão agora eretas, 1000 pares de olhos e ouvidos treinados na ameaça iminente. Seu sistema de defesa multicamadas está agora totalmente ativado. A primeira linha é a vigilância coletiva. As zebras, com sua visão aguçada, detectam movimento, enquanto os gnus, com sua audição e olfato excepcionais, detectam som e cheiro. Juntos, eles criam um formidável sistema de alerta precoce. À medida que os leões começam a se mover, a manada se dirige para planícies abertas, trocando a pastagem mais rica pela inestimável vantagem da visibilidade. Em última análise, sua maior segurança reside no efeito de diluição, a simples realidade estatística de que em um grupo enorme, as chances de qualquer indivíduo ser escolhido como alvo são drasticamente reduzidas. O padrão vertiginoso de uma manada de zebras em movimento também é teorizado para criar um efeito de confusão de movimento, uma ilusão de ótica que torna incrivelmente difícil para um predador em investida julgar a velocidade e a trajetória de um único animal. Este ciclo incessante de vida e morte, no entanto, deixa um rastro constante de mortalidade. Como um ecossistema desta escala evita ser superado pela decadência? A resposta está com a equipe de limpeza essencial e eficiente do ecossistema. Longe de serem meros oportunistas, estes necrófagos são os vitais trabalhadores de saneamento que mantêm a saúde de todo o Serengeti. O membro mais formidável desta equipe é a hiena pintada. Sua reputação como simples necrófagos é profundamente enganosa. Eles são caçadores incrivelmente poderosos. No entanto, seu papel ecológico mais crucial é o de coveiro da savana. Equipados com mandíbulas imensamente poderosas, capazes de esmagar os maiores ossos de búfalo e um estômago contendo ácido extraordinariamente potente, eles podem consumir e digerir carcaças em estados avançados de decomposição, neutralizando patógenos como o antraz, que seriam letais para quase qualquer outro animal. Eles não deixam quase nada para trás. Dos céus acima, outra equipe de especialistas mantém uma vigilância constante. Os abutres são necrófagos obrigatórios, cujo papel é totalmente insubstituível. Planando em correntes de ar térmicas ascendentes, sua visão excepcional lhes permite avistar uma carcaça a quilômetros de distância. Uma hierarquia complexa existe em um local letal. O imponente abutre orelhudo, com seu bico poderoso e engancho, muitas vezes age como o abridor de latas, rasgando a pele dura para abrir caminho para os numerosos grifos de rúpel e abutres de dorso branco, que mergulham seus longos e nus pescoços profundamente na carcaça.
Seu sistema digestivo é uma maravilha evolutiva, um banho ácido que neutraliza as bactérias mais mortais. Completando esta equipe está o chacal de dorso preto. Frequentemente vistos em pares monogâmicos, eles são oportunistas consumados. Em uma carcaça, eles são ágeis e rápidos, correndo para roubar restos debaixo do nariz de seus concorrentes maiores. Juntos, estas criaturas formam uma rede de saneamento indispensável, lutando uma batalha invisível, mas constante, contra a doença e garantindo que os nutrientes presos dentro dos mortos sejam rapidamente devolvidos ao solo vulcânico que iniciou toda esta história, prontos para abastecer o próximo ciclo de vida. Assim, as planícies são limpas por garras e bicos, os nutrientes devolvidos ao antigo solo vulcânico, prontos para uma renovação que parece impossível sob o céu punitivo e bronzeado. Uma tensão silenciosa e expectante paira sobre a terra, um mundo prendendo a respiração. Para que esta grande renovação aconteça, uma força muito maior do que qualquer animal deve primeiro responder ao apelo silencioso da terra ressequida, uma força que deve viajar milhares de quilômetros do distante Oceano Índico. Outubro marca o auge da estação seca, o crisol absoluto da sobrevivência. As planícies do Serengeti são cozidas a uma palha amarela e frágil sob um sol implacável e impiedoso. O ar é espesso com uma poeira fina que cobre tudo, e miragens de calor cintilantes dançam no horizonte, criando ilusões de água onde há apenas terra rachada e desesperada. As grandes manadas são uma memória distante no sul, e para os residentes que permanecem, este é um tempo de imensa dificuldade. O rio Seronera foi reduzido a uma série de poças isoladas e turvas, onde uma trégua desconfortável se mantém. Girafas elegantes, seus movimentos lentos e deliberados para conservar energia, abrem as pernas em vulnerabilidade desajeitada para beber ao lado de volumosos búfalos do cabo, suas costelas começando a aparecer sob suas peles grossas. Uma letargia profunda se instala sobre os predadores. Os bandos de leões passam quase todo o seu tempo na sombra das poucas árvores frondosas restantes, suas respirações ofegantes e rasas. Uma chita solitária, magra, mas sempre vigilante, examina a paisagem de um monte de cupins, sabendo que qualquer perseguição deve ser um risco calculado, pois o custo energético de uma caçada fracassada pode ser fatal. Nos remanescentes lamacentos do rio Grumete, colossais crocodilos do Nilo jazem em um estado de torpor. Seus metabolismos desacelerados param rastejar, esperando pacientemente pelo banquete que eles sabem que eventualmente retornará. A terra está em animação suspensa, esperando pela libertação. Então, no horizonte leste distante, uma mudança começa. Começa não como uma visão, mas como uma mudança sutil no vento, uma corrente de ar carregando uma umidade diferente, uma promessa diferente. Com ela vem o cheiro distinto e terroso de chuva caindo em solo seco, petricor. O perfume profundo da terra sedenta finalmente recebendo uma gota de água. Nuvens, um tom mais profundo de cinza machucado do que qualquer outro visto por meses, começam a se agrupar, formando nuvens de trovoada colossais e em forma de bigorna que parecem raspar o teto do céu. A eventual erupção de uma tempestade sobre o Serengeti é um dos espetáculos mais poderosos e dramáticos da natureza. Raios em forma de garfo, brilhantes e aterrorizantes, iluminam a paisagem inteira por uma fração de segundo, seguidos por um trovão rolante e concussivo que parece agitar as próprias fundações da terra. As chuvas curtas de novembro finalmente chegam, não como uma chuva suave, mas como poderosas chuvas que dão vida, que encharcam a paisagem, lavam a poeira do ar e despertam a vida adormecida dentro do solo. As primeiras gotas assobiam quando atingem o chão quente, e em minutos o dilúvio transforma a terra rachada em lama espessa. Este é o sinal inconfundível, um toque de trombeta carregado no vento, para as grandes manadas no norte finalmente virarem para o sul e começarem a longa jornada para casa.
Tendo passado os últimos meses pastando no santuário relativo do Maasai Mara do Quênia, as manadas são agora impulsionadas pelo mesmo instinto antigo que as levou para o norte meses antes. Seu retorno é uma imagem espelhada de sua partida, outra perna colossal em sua peregrinação perpétua e circular. Sua rota as leva pela área de Lobo, no norte do Serengeti, uma região acidentada e menos visitada do parque, caracterizada por colinas ondulantes, antigos copses de granito e extensas florestas de acácias. A migração aqui tem um caráter diferente. Não é a corrida frenética e desesperada contra a sede que definiu sua jornada para o norte, nem é o caos em pânico das travessias do rio. Em vez disso, é uma dispersão mais lenta e gradual, um retorno para casa mais calmo e confiante. Os grupos familiares fragmentados de zebras, cada um liderado por um garanhão dominante, começam a se encontrar e se fundir mais uma vez. O som de sua passagem é um estrondo satisfeito, não uma debandada em pânico. No final de novembro e durante dezembro, as primeiras colunas de gnus e zebras começam a se derramar de volta nas planícies de grama curta do sul, o mesmo lugar onde sua jornada começou. Eles chegam para encontrar uma paisagem transformada, renascida. Os planos estéreis e empoeirados que eles fugiram meses atrás estão agora cobertos por um tapete vibrante e incrivelmente exuberante de nova grama verde. Esta é a recompensa, o prêmio final prometido por aquele antigo solo vulcânico, que agora encharcado pelas chuvas, produziu a pastagem mais nutritiva de todo o continente. O Grande Círculo, uma jornada de 1000 quilômetros repleta de perigo e dificuldade, está finalmente completo. Eles retornaram ao seu local de nascimento, o berço de sua espécie, prontos para aproveitar a abundância renovada da terra e começar o sagrado ciclo da vida mais uma vez. As planícies, uma vez limpas pelos necrófagos e agora reabastecidas pelas chuvas, estão prontas para o ato final, onde o grande círculo da vida prova que está pronto para recomeçar. Voltamos para onde nossa história começou, nas planícies do sul, agora um vasto mar ondulante de verde cintilando sob um sol africano benevolente. As grandes manadas voltaram para casa. Sua imensa presença é um zumbido constante e baixo que vibra no ar. O som de milhões de animais pastando contentemente. O fim de sua jornada marcado por este momento de profunda paz e abundância. O ar está cheio de vida. Aves migratórias chegaram de tão longe quanto a Europa e a Ásia. Elegantes cegonhas brancas patrulham as pastagens em busca de insetos. E bandos de andorinhas realizam acrobacias deslumbrantes no ar limpo. Os animais residentes, como as gazelas de Thompson e de Grant, estão elegantes e saudáveis, seus próprios filhotes brincando na segurança da manada. Em questão de semanas, em um espetáculo de sincronia esmagadora, uma nova geração de bezerros de gnus nascerá nestas mesmas planícies, suas vidas destinadas a seguir a mesma jornada perpétua de seus pais. A história do Serengeti é a história desta profunda e intrincada interconexão. É um sistema dinâmico e pulsante, onde cada elemento único é intrinsecamente e irrevogavelmente dependente de todos os outros. Começa com o solo antigo, a rocha vulcânica pulverizada que fornece a base química para a vida. Depende das chuvas sazonais, o motor celestial que dita o ritmo de tudo o que se segue. É alimentado pelas imensas manadas, os grandes conversores que transformam a energia da grama em movimento e biomassa que abastece todo o ecossistema. Esta energia então flui para as legiões de predadores, os leões cooperativos, os leopardos solitários, as chitas velozes, as hienas tenazes e os cães selvagens altruístas, e os guardiões de rio especializados como o crocodilo paciente. O sistema inteiro é regulado e mantido saudável pelos necrófagos sempre vigilantes, dos abutres que planam aos humildes besouros do esterco que garantem que nada se perca. Cada perseguição, cada nascimento, cada morte é uma transação em uma vasta e interconectada economia de energia. A batalha pela sobrevivência, que tanto define este lugar, não é, no final, uma guerra com vencedores e perdedores. É um processo. É a imensa força criativa que molda cada comportamento, forja cada laço social, aprimora cada instinto
e mantém o motor de uma das últimas verdadeiras maravilhas naturais do planeta funcionando a toda capacidade. É um lembrete poderoso e humilde de que, na lógica inflexível da natureza, nada é verdadeiramente desperdiçado. Mesmo na finalidade da morte, reside a promessa certa e absoluta de renovação. O círculo está completo, mas ele nunca, jamais para de girar. Enquanto assistimos, um bezerro de gnu recém-nascido, escorregadio e instável, dá seus primeiros passos trêmulos. Suas pernas esguias se firmam no mesmo solo vulcânico que nutre seus ancestrais por 1 milhão de anos. E em seus olhos escuros e inocentes, reflete o vasto céu salpicado de nuvens que promete as próximas chuvas, garantindo que enquanto este capítulo termina, a história do Serengeti não tem uma página final. Então, depois de todo esse drama, toda essa vida e morte, qual é a única lição que esta terra nos ensina? É que a batalha pela sobrevivência é um equívoco. Não se trata de indivíduos vencendo. Trata-se do sistema inteiro perdurar. O leão, o gnu, a grama, o abutre, todos eles fazem parte de um único organismo que respira. Cada morte é uma transferência de energia que garante que o todo consiga viver mais um dia. A verdadeira vitória aqui é o próprio girar do círculo.